Fala meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui por que 90% das pessoas que entram no mercado de opções acabam perdendo dinheiro. 90% às vezes é uma taxa até conservadora, pode ser até mais do que isso. Porque muita gente entra no mercado de opções achando vou enriquecer da noite para o dia, perdem dinheiro porque comete erros muito básicos. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like se você gostar do vídeo. Se não gostar, não precisa deixar seu like. Mas se você gostar, não só dê o like, mas também caminha para outras pessoas também que você acha que gosta de investimentos, está querendo investir. Muita gente está querendo vender um bem para apostar em coisas que são de origem duvidosa, perdem dinheiro, não consideram os viés comportamentais que afetam ali na hora da pessoa estar investindo, o nível de volatilidade dos ativos. Então já se inscreve no canal, eu vou estar postando ao longo da semana aqui uma série de vídeos trazendo alguns alertas, para as pessoas que querem realmente ingressar nesse mercado de uma forma correta e ter ganhos consistentes. Então vamos lá, primeiramente, por que perdem muito dinheiro? Opções é um derivativo e, como o próprio nome já fala, ele deriva de um ativo. O ativo objeto das opções são as ações. Então, cada ação ela tem um grau de volatilidade específico, um grau de risco específico, e como o próprio nome das opções, que são um derivativo, muita gente entra montando uma série de operações, strangle, straddle, trava de alta, trava de baixa, butterfly e um monte de tipo de operações. E a maior parte dessas operações de nada adianta se você não fizer uma análise do ativo objeto que você vai estar operando naquela opção. Então esse é o primeiro erro. Se preocupar apenas com o operacional, se preocupar com a montagem, mas não se preocupar com avaliar a tendência do ativo. Existe uma série de operações com opções que você vai estar operando lateralização de ativos, operando alto nível de volatilidade, seja para baixo ou para cima, operando aí operações Condor, uma série de operações aí que você vai ter que analisar a tendência do ativo objeto. Estamos gravando esse vídeo aqui no dia 26, no próximo mês é um período de divulgação de resultado trimestral das empresas, então é um período em que algumas ações elas têm um nível de volatilidade muito alto e você pode aproveitar essa volatilidade ou se prejudicar bastante com essa volatilidade. Então o primeiro ponto que faz as pessoas perder muito dinheiro, ficar comprando a seco, sem fazer uma análise do ativo objeto. A maior parte das perdas das pessoas que investem em opções é por conta de compra a seco. Existe uma série de empresas, uma série de influências, uma série de pessoas aí que fica fazendo certas recomendações com relação ao ativo A ou ativo B. Essa recomendação, embora ela seja... Você tem que analisar as recomendações, mas ainda que seja uma recomendação muito boa, ela pode ter sido muito boa para um determinado momento. Então, na hora que foi divulgada aquela informação ali, fazia sentido, mas você assistiu o vídeo bem depois, já não faz mais sentido, porque mudou aquela janela de oportunidade. Então, assim, primeiro, vai seguir a recomendação de alguém, primeiro perceba se essa pessoa tem algum lucro com isso. Empresas que recebem comissão por estar indicando uma coisa ou outra, porque está ganhando um percentual da comissão das suas operações, põe um pé atrás, porque geralmente o conflito de interesse vai fazer com que você siga orientações de pessoas que estão pensando muito mais na comissão que vai receber do que do valor que você vai ganhar. Então fica com o pé atrás disso. Outra coisa, não fica sendo comprando uma série de empresas porque uma delas vai dar certo e vai compensar todas as outras perdas. A tendência é que você perca que você tenha uma perda em todas essas empresas que você estiver operando. Se uma ou outra ganhar, aí você apelou para a sorte, não adianta. Você trabalhar dependendo da sorte, geralmente a sorte não vai vir a seu favor. Quase todos os ditados que são falados por aí, eles são verdade porque realmente acontece. A lei de Murphy é um deles também que trabalha sempre a desfavor da pessoa que depende da sorte. Então vamos trabalhar com projeções baseadas em fatos. Então assim, falando sobre opções em si, compra a seco, seja de put ou de call, geralmente vira pó. Quando você vai fazer uma compra de um ativo, vamos supor que você tem uma relativa segurança de que uma empresa X ela vai subir bastante no próximo mês. Como é que você vai avaliar qual tipo de opção, qual tipo de prêmio que você vai querer receber, ou que tipo de strike você vai escolher? Você pode estar avaliando as gregas de uma opção. Eu vou colocar aqui na minha tela que você pode verificar aqui junto comigo.
Bom, esse aqui é um site gratuito que você pode estar analisando algumas coisas aqui. Eu vou trazer aqui, você pode escolher o tipo de opção que você quiser, né? JBS, Caixa, vários tipos de empresa. Vamos pegar aqui Petrobras, que é uma empresa que tem um nível de liquidez muito boa. Você pode escolher aqui uma call, uma put, todas. Você pode escolher o vencimento. As gregas que eu venho falando é sobre essas informações que nós temos aqui. Tu tem aqui a volatilidade implícita, tem aqui o volume financeiro, você tem a delta, o gama, o teta, delta tanto em dinheiro quanto em percentual, o vega. E o que quer dizer essas letras gregas? Ela vai servir de referência para você montar uma operação baseada na tendência do ativo. Se você pega, por exemplo, essa letra grega delta, ela representa aqui é o caso de uma call. O delta de uma call ele varia de 0 a 1. E no caso de uma put, ele varia de -1 a 0. O que quer dizer isso? Se eu pego esse delta aqui de 0,15, por exemplo, ele me diz que R$ 1 na oscilação do ativo objeto, no caso Petrobras aqui, ele oscila esses 15 centavos aqui na opção, né? Ele também indica a probabilidade de exercício. Então, se você coloca um strike muito fora do dinheiro, você vai ter uma probabilidade menor de ir para exercício. Então isso é muito utilizado para lançamento, né? Lançamento ou a descoberto ou coberto, se a pessoa tiver uma estratégia de não querer ser exercido, porque tem custos também no exercício na maior parte das corretoras, né? Então se você está querendo operar comprado numa opção, né, e utilizar ali o ganho do prêmio ali de uma forma mais agressiva, é muito mais conservador para quem opera comprado estar na linha do dinheiro ou dentro do dinheiro do que fora do dinheiro. Então você pode perceber isso aqui no delta. O gama ele já representa aqui a sensibilidade desse delta. Quanto maior o gama, maior é a movimentação desse delta aqui. O teta ele já fala aqui sobre o decaimento do tempo, né? Então quanto maior o teta, quer dizer que maior é a perda de valor extrínseco no prêmio da opção. Então o teta, se você tem, por exemplo, um teta aqui de 0,03, por exemplo, quer dizer que a cada dia que passa, aquele prêmio diminui 3 centavos. Se tudo mais permanecer constante, isso em economia a gente chama de ceteris paribus, tudo mais constante, haveria um decrescimento aqui de 3 centavos no valor do prêmio. Então isso aqui é o terror para quem está operando comprado, até porque você faz uma compra a seco, pensando ali, não, vou usar a estratégia do pozinho, não faz uma análise sobre as gregas das opções. Daqui a pouco essa ação começa a desvalorizar, você está comprado numa call, não tem nenhum evento que empurre o preço da ação para cima, o teta vai cada vez mais aí tirar o valor do prêmio da sua opção, você tende aí a ter a perda desse valor investido. Então essa é uma das informações aí que é muito interessante para as pessoas que começam investindo em opções, simplesmente pensando que a montagem lá no home broker da corretora vai resolver toda a vida da pessoa, né? Então, sabendo disso, já fica atento. Qual o tipo de estratégia que você está pretendendo montar? Qual o tipo de ativo objeto? Você já fez análise do ativo objeto? Pronto, já fiz a análise. Já sabe qual é a tendência que ele vai seguir. Qual o prazo que você tem ali? Muita gente fica pensando, vou comprar opções longas. As longas são uma maravilha. Aí você tem um cenário econômico totalmente avesso à tendência daquele ativo. Daí, para ele ter valor intrínseco, ele precisa entrar no dinheiro. Então, quase sempre as operações com opções, uma compra a seco, seja de call ou de put, tende a zero. Quem opera vendido tem o teta a desfavor dele. Na verdade, é o contrário. Quem opera vendido tem o teta a favor dele, em favor dele. Porque a cada dia que passa, o teta ali diminui o valor do prêmio, tendendo a zero, e a sua obrigação vai se perdendo, vai diminuindo a obrigação. Para quem opera comprado, o teta é totalmente contra a quem opera comprado. Porque a pessoa precisa que ver essa ação entrar no dinheiro para ela passar a ter valor intrínseco e ter um prêmio mais elevado. E aí fica atento também com relação ao delta, né? Se você tem um delta mais alto ou você tem ali um gama que ele representa o nível de sensibilidade do delta, aí você pode estar operando de uma forma que você consiga ver ali o prêmio das suas opções ter uma variação muito mais forte. Então tudo vai depender de toda uma análise, não simplesmente chegar no home broker e colocar lá um código, um ticker de uma opção e achar que vai ganhar rios de dinheiro, né? Então se você gostou do vídeo, como eu falei no início, deixa o seu like aqui, coloca aqui o sino de notificações ativado para que vocês recebam em primeira mão todo o conteúdo que a gente vai estar postando ao longo da semana. Se tiver algum comentário a respeito disso, já coloca aí que a gente vai
criando essa comunidade aqui de conhecimento com relação a opções para evitar que as pessoas fiquem rasgando o dinheiro, né? Porque a verdade é essa, a gente vê muita gente rasgando dinheiro e toda vez que você começa a perder dinheiro, você acaba entrando naquele viés da aversão à perda, entrando com cada vez mais dinheiro, querer fazer preço médio em compra seco, né? Aí você comprou uma call, a ação não subiu, aí ela começa a cair, o teto ali vai diminuindo o valor do prêmio, ou a ação começa a cair, vai empurrando mais ainda o prêmio para baixo. Aí você começa a fazer preço médio, achando que vai ter uma correção e você vai conseguir recuperar toda aquela perda ali que teve anteriormente. Quando na verdade você está só se afundando, colocando mais corda no pescoço. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos aumentar aqui esse leque de conhecimento. Eu vou estar deixando aqui na descrição do nosso vídeo uma série de informações com relação aos serviços aqui do nosso escritório. E quem tiver o interesse de conhecer mais, basta entrar em contato aqui com o nosso comercial, que a gente bate um papo.